Com uma corona que está aí matando homens poderosos que não se prostravam a Deus, nem a palavra de Deus, nem aos questões do mundo, ou estão de joelho diante da corona, sem conseguir entender. Então, Deus, para nós que conhecemos a palavra de Deus, Deus nos avisou através, por exemplo, a maior parte da revelação através de João na ilha de Fátima. E nós já sabemos disso. Nós vamos chegar através desse texto aqui, depois nós vamos estar chegando nos 4 cavaleiros de Apocalipse. Eu peço vocês aí de Montes Claros, o pastor Carlos Fernandes, que é um dos pastores, dirigente das maiores igrejas de Montes Claros. Igreja que começamos com 6 pessoas à luz do candeeiro dentro da favela do Vicentino. E depois Deus estendeu a mão. Daquela vez a gente começou esse trabalho lá. Todo dia havia convenção e assim a igreja cresceu. Hoje está na direção do pastor Carlos Fernandes. Eu chamo a atenção de você, irmão, Carlos Fernandes, José Soares, meu amigo, e todos os irmãos que estudaram muito sobre isso. Eu lembro que uma das matérias que vocês estudaram muito foi o Apocalipse. E sabe disso, Apocalipse começa lá no livro de Gênesis e através da Bíblia vem nos avisando. E por último Deus usou João para narrar os acontecimentos e não é para medo, pôr medo na igreja. Diz a Bíblia em Apocalipse que é para consolo da igreja, é para avisar as coisas que ia acontecer, porque os que buscam a seguir a palavra de Deus, ele busca também um dia estar na morada celestial e lá temos promessa. E o Senhor nos avisou que ia preparar lugar e aonde ele ia tinha muito lugar, que é ao lado do Pai, e cabe todos aqueles que seguir esse caminho. Vamos desagarrar deste mundo, viver simplesmente trabalhando para cumprir a missão material de viver, cuidar das nossas famílias, dos nossos, mas não esquecer que a direção que devemos trilhar é o caminho da mansão celeste. E Apocalipse nos dá esta esperança. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia, que Deus disse assim, através de João escreveu, o Senhor disse assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, dize o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu darei coluna, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, quando eu meditei há muito tempo nesta palavra, eu pensei, o Senhor, a Bíblia diz que só o Senhor adorarás, só a Ele servirás. Aqui o Senhor está prometendo que estes judeus que não são judeus, porque ia prostrar diante da igreja de Filadélfia. Creio que o Senhor disse isso já, referendando acerca da sua vinda, do julgamento, porque o Senhor, como disse lá em Judas, na epístola de Judas 12-19, o Judas fala muito bem sobre esses acontecimentos, e ele disse, como disse Enoque ao sétimo depois de Adão, eis que é vindo o Senhor nas nuvens com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos aqueles que fez todas as coisas erradas, pensando que estava assim na ausência do Senhor, mas o Senhor vê tudo. Portanto, cumprindo essa palavra de Judas, eu creio que a igreja de Filadélfia, que é simbolizando as igrejas simples e humildes, a igreja tirada, creio, de várias igrejas, que é a igreja do Senhor que ele vem buscar, é um povo e não um templo, não um ajuntamento, que muitas vezes os irmãos estão ajuntando mais por festa, e isso não faz mal também. Deus não reprova as festas, mas para trilhar o caminho de ir para a eternidade, Deus tem um povo separado, e esse não tem placa de igreja, não tem denominação. Eu creio que esse Deus está falando dessas igrejas humildes, principalmente muitas igrejas de Ponta de Vilas que vivem junto com os irmãos, ajudando, visitando os pobres, porque muitas igrejas grandes são boas também, mas muitas vezes nem vê o sofrimento dos mais simples, dos mais pobres, que só vai lá, canta, ora e ouve a palavra e volta. E às vezes, na hora da maior necessidade, não conta com pastor, não conta com outro, uma porque mora longe, distante, ou às vezes não dá conta. Mas, portanto, essa igreja de Filadélfia simboliza este povo simples e humilde, que estão muitas vezes lá no cantinho da igreja, todos os dias. É aquele povo que muitas vezes ora com fé, até mesmo para o pastor que está ali de frente, ou para todo mundo, e não cansam de fazer o bem e esperar a vinda do Senhor. E está isso em primeiro lugar, cumprindo sua missão de vida na terra, mas sem esquecer da principal, que é a sua morada celestial. Portanto, aqui, como disse a Bíblia, em Filadélfia, o Senhor promete que eles não vão ver a grande tribulação, eles não vão ver o sofrimento que irá passar a maior parte do pessoal na terra, as nações que vão sofrer no tempo a partir dos princípios das dores. E aí, quando fala que os judeus irão prostrar, porque os judeus é o povo de Deus, mas eles não conheceram Jesus. Mas naquele dia, o Senhor vai vir nas nuvens com esta igreja simples e humilde, que saiu de várias pessoas, que saiu de várias tribulações, de várias igrejas, e compõe esse corpo de irmãos que vem nas nuvens com o Senhor para fazer juízo. Eu creio que muitos vão dizer, Senhor, eu te servi na igreja, eu era diácono, eu era evangelista, eu era pastor, eu era missionário, e aí o Senhor, quando quiser, quando for reprovar, eles vão alegar isso. Muitos desses povos humildes sempre vai falar, Senhor, eu estive lá e ensinei esse povo a verdade. E aí vão ser, ali é como diz, na terra tem o juízo e tem a sua corte. Também até todos que não são crentes, reza o Pai Nosso,
e lá está dizendo, assim na terra como no céu. Portanto, se o juiz da terra sempre tem a sua corte, o seu jurado, o Senhor também vem com sua corte, que é os anjos e os seus fiéis. Numa parte a Bíblia nos diz no Novo Testamento, por que vocês não sabem resolver os problemas pequenos entre vocês? Precisa levar à presença de juízos corruptos, tudo, pois vocês não sabem que vocês irão julgar aos anjos. Portanto, a igreja do Senhor, o povo do Senhor, tem essa missão a ter de julgar os anjos. Eu falei sobre a igreja de Laodiceia e eu creio que com estas palavras e outras que, quem sabe, depois que nós vamos estar aprofundando nesse trabalho todo sábado a partir das 4 horas, eu creio que vai ter algumas pessoas aqui conosco. Também nesse meio eu quero lembrar também do pastor Revenato, meu grande amigo, pastor da igreja Assembleia de Deus Sopro Divino. Então, enquanto eu medito um pouco aqui mais, eu vou passar para a Adelma. A Adelma, minha esposa, está cantando um hino, ela está querendo cantar, e depois nós acrescentamos, resumindo, e eu vou falar um pouco sobre a igreja de Laodiceia. Eu cumprimento o Senhor na paz, Senhor, amém? Deus abençoe cada um que está aqui nesta tarde, amém? Vou louvar o hino aqui 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, oh doce harmonia, em Jesus, desfruta a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça infinita, em Jesus, oh bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, não temo mal nem a morte, em Jesus, estou firmado. Em Jesus, não temo mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Em Jesus não temo mal nem a morte, né? Só Ele, né, que nos dá vitória. Só Ele que nos livra todo o mal. Só Ele que nos livra dessa doença. Só Ele, né, que nos dá vitória, né? E desculpa aí o erro, porque eu tenho que sair mais um hino, né? E que Deus abençoe, amém? Os homens vão correr de uma parte para outra e a ciência vai multiplicar. E você fecha essas palavras que não é para agora, mas você está no seu tempo, você dormirá e levantará no seu tempo. Isto quer dizer, quando dá uma profecia para alguém pregar, ela é de Deus, só Ele sabe o tempo que vai cumprir. E eu creio que estamos nesse tempo. A ciência multiplicou, os homens inventaram coisas demais. Eles mesmos criaram toda a confusão de doença, de guerra, de peste. E aí o que acontece? E ele fica de uma parte para outra levando toda o que acontece. Então está cumprindo aqui as palavras de Daniel, que Deus falou com Daniel. Por isso que eu falo, Apocalipse está em todas as escrituras. Lá em Gênesis, o Senhor fez a primeira promessa
que está lá no Apocalipse, quando ele diz: porém inimizade entre a serpente e a mulher, você ferirá o calcanhar. E diz que o descendente, a semente da mulher, esta esmagalhará a sua cabeça. Portanto, tudo isso, irmãos, ele vai seguindo a sua marcha, a sua jornada, tempo que o nosso Senhor Jesus Cristo irá esmagalhar Satanás debaixo dos pés da sua igreja. Foi isso que o Senhor diz lá no livro, lá nisso que lemos aqui, que falou